aí galera, bom dia, tudo bem? E aí, tá curtindo a sua segunda-feira? Segunda é chato, né? Acabou o final de semana, você queria estar em casa, eu também. O fato é, vamos começar bem a nossa segunda. Então estuda a sua lição, assista aos nossos vídeos do encontro diário da nossa escola sabatina e leia a Bíblia e ore, principalmente. A lição de hoje, de segunda-feira, ela fará duas coisas. Primeiro, sobre o propósito da criação do ser humano. Mas isso eu já falei ontem, então para e assista o vídeo de ontem. A lição também fala uma segunda coisa, sobre a queda do homem e sobre a origem do mal aqui no planeta Terra. Mas ao pensar na origem do mal aqui na planeta Terra, eu obviamente sou levado a pensar na origem do mal lá no céu. E se Deus sabe de todas as coisas, a pergunta que fica é, se Deus sabia que Satanás iria pecar, por que Deus não destruiu a Satanás? Por que Deus não colocou um dispositivo de segurança que impedisse o pecado de Satanás? Se Deus sabia que Adão e Eva pecaria, por que Deus não colocou um dispositivo de segurança em Adão e Eva, impedindo que Adão e Eva pecassem? E existem várias respostas. A primeira delas é relacionada ao livre-arbítrio. Por que Deus não destruiu Satanás? Por que Deus não destruiu Adão e Eva logo que eles pecaram? Primeiro, do contrário, todos os outros anjos iriam olhar para essa situação e dizer, puxa vida, é melhor a gente obedecer a Deus, porque se a gente vacilar com Ele, a gente morre. E mesmo os seres humanos, se Deus criasse outros seres humanos, eles falaram, olha, é o seguinte, nós já tivemos 2 humanos que erraram e com Deus é assim, escreveu, não leu, o pau comeu, então vamos obedecê-lo. E a consequência que Deus teria destruindo o mal seria bem simples, as pessoas obedeceriam por medo e não por amor. Um outro motivo pelo qual Deus não destruiu ao mal logo quando ele começou, foi por a lição que nós extraímos daquela cena de Hollywood chamado queima de arquivo. Tem até um filme com relação a isso. O que é queima de arquivo? Queima de arquivo é o seguinte, um indivíduo se levanta, começa a falar sobre o sistema e revelando algum segredo do sistema. E o sistema, como ele não quer entrar em colapso e ser desmascarado, então o que ele faz? Ele manda essa pessoa morrer, ele assassina essa pessoa. Se Deus tivesse feito isso com Lúcifer, Deus lançaria uma dúvida sobre seu caráter e os anjos pensariam, poxa vida, é verdade que Lúcifer falou várias coisas erradas sobre Deus, mas precisava Deus tê-lo destruído? Será que parte do que Lúcifer falou não era verdade? E a mesma coisa com Adão e Eva. Se Deus tivesse destruído Eva, quando Eva pecou, Adão teria pensado, puxa vida, será que Eva não estava certa ao comer o fruto? Será que a serpente não estava certa ao que a gente não morreria? Eva morreu só porque Deus matou, mas Eva não morreu na hora quando comeu o fruto. Então uma dúvida seria lançada sobre o caráter de Deus, e Deus não poderia permitir que nenhuma dúvida parasse sobre a bondade dele. Um terceiro motivo é sobre o amadurecimento do pecado. O que eu quero dizer? Por que Deus não destruiu logo Satanás e o mal logo de cara? Porque ele precisava deixar que o pecado amadurecesse e tomasse todas as suas formas e ficasse conhecido para todo o universo quão mal realmente é o mal. Você está na sala de aula e chega aquela menina que era da sua cidade. Você fala para todo mundo, gente, é o seguinte, essa menina é muito chata, essa menina é irresponsável. E aí chega um amigo seu e fala assim, amigão, para de falar mal dela, deixa ela fazer os amigos dela, porque se você ficar falando mal dela, isso vai soar como se fosse inveja da sua parte. Todo mundo vai começar a ser amiga dela e vai te rejeitar. E você fala, é verdade, você tem razão, quer saber? Deixa ela ter os amigos dela. E ao longo do tempo, todo mundo vai perceber que ela é chata, que ela é irresponsável, que ela é mesquinha, que ela é egoísta. E aí todo mundo vai perceber quão chata ela é. E foi isso que Deus fez com Lúcifer. Deus falou, deixa ele fazer a obra dele. E ao longo do tempo, as pessoas vão perceber quão mal realmente Lúcifer é. E não serei eu que terei que destruir a Lúcifer. Serão todas as criaturas que dirão, Senhor meu Deus, por favor, destrói a Lúcifer. Ele é muito mal, ele faz muito mal pra gente. E o último motivo é o seguinte, Deus poderia então ter impedido a criação de Satanás. Deus poderia ter impedido a criação daquele ser que ele saberia que poderia pecar. Por que Deus não impediu a criação de Lúcifer, sendo que esse indivíduo poderia pecar? Você está na sala de aula e o professor diz, nós teremos uma prova e eu vou me ausentar da sala. E nesse momento você tem a oportunidade de colar. Algumas pessoas vão colar sem dúvida, outras pessoas não irão colar. Só que algumas não irão colar por medo de ser pego no flagra pelo monitor ou pelo professor. Outras não irão colar porque tem uma menininha que ele gosta que fica olhando para ele e ele não quer dar a impressão de que ele não estudou. Algumas pessoas, contudo,
não irão colar, porque é do caráter dela não colar, mesmo quando não tem ninguém vendo, ninguém supervisionando. É aquela história. Você quer um cigarrinho? Fuma? Não, não quero. Mas por que? Seus pais nunca saberão. Eu sei que meus pais nunca saberão, mas eu saberei. Deus poderia ter destruído Satanás? Poderia. Por que ele não fez? Pelos primeiros 3 motivos. Deus poderia ter impedido a criação de Lúcifer? Sim, poderia. E ninguém desconfiaria. Mas o próprio Deus saberia que ele teria deixado de criar uma criatura que poderia pecar. Então o que Deus fez? Ele criou mesmo assim. E ele disse, se Satanás pecar, eu vou torcer para ele se arrepender. Eu vou fazer de tudo para ele se arrepender. Mas Satanás não se arrependeu. Eu vou criar o ser humano, mas ele tem a chance de errar. Mas se ele errar, eu vou criar um plano B para trazer ele de volta para os meus braços. E se alguma coisa der errada, eu morro por ele. Então é isso que eu quero te dizer. Deus te ama e ele morreu por nós. Até amanhã.